Você já se perguntou por que obedecemos tanto? Hoje vamos falar sobre o discurso da servidão voluntária de Boécio, aqui no Entre Pontes. E antes de começar a falar do livro, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar, porque cada pessoa que chega por aqui ajuda a construir mais uma ponte entre livros e leitores. E vamos lá. Etienne de Boët, não sei se é exatamente assim que fala, foi um filósofo e humanista francês do século XVI. Ele morreu muito cedo, com 32 anos, e essa é a sua obra mais famosa. Ele começa o livro, então, com uma questão. Como que pode milhões de pessoas se submeterem às ordens de uma pessoa só? Se ainda fosse 5, 10 pessoas, tudo bem, ele até entende, mas milhões? Cidades inteiras, estados, países, todos veem que aquilo não está certo, que não está sendo bom para a população, mas mesmo assim se submetem, aceitam. Boécio questiona, já que somos frutos da mesma natureza, feitos da mesma matéria, como que pode que quase todos sejam escravos no sentido de se submeter a alguns? Ele mostra como os animais se enfurecem, lutam, e quando não tem solução, acabam definhando ao perder sua liberdade, enquanto nós só aceitamos as ordens. Para Boécio, existe 3 tipos de tirano: o que conquista a terra pela guerra, o que conquista pelo nascimento, ou seja, já nasceram, de família nobre, e os que conquistam pelo voto do povo. Para ele, no final das contas, todos tratam o povo como algo a ser subjugado. Ele acredita que só aceitamos esse estado de servidão por 2 motivos. Por coesão ou por ilusão. Boécio diz que a primeira razão para a servidão voluntária é o hábito. Todas as coisas que a gente se acostuma, que a gente se molda, acabam se tornando como naturais para a gente. E aí ele chama atenção para um ponto: a educação. Segundo ele, não é interessante para os governantes que o povo seja estudioso e tenha práticas de leitura. Quanto menos o governo incentiva a educação, a cultura, o conhecimento, mais atento a gente tem que ficar. Voltando para o hábito da servidão, Boécio diz então que a primeira razão é que nós já nascemos servos e fomos então educados para servir. Um povo que já nasce na servidão não tem o brio, a força, a garra de quem conheceu a liberdade. E ele vai demonstrando isso buscando outros autores, desde Hipócrates, o grego, que viveu aproximadamente ali entre 460 e 370 a.C. e que é considerado o pai da medicina. Ele conta, por exemplo, de uma estratégia que Ciro usou no cerco a Sarde, em 546 a.C., que foi a seguinte: Ciro invadiu Sarde. E só para a gente ter uma ideia, isso fica ali na região onde hoje é a Turquia. E aí, depois dessa invasão, ele recebe a notícia de que o povo de lá estava se rebelando. Ele não queria ficar mantendo um exército controlando a cidade, ele não tinha nem condição financeira para poder manter aquele exército ali. E aí ele pensou, e o que ele fez? Espalhou por toda a cidade casas de prostituição e de jogos. Sim, essa foi uma estratégia usada em 546. Gente, esse livro foi escrito em 1548. A população que antes estava ali se revoltando por ter que servir a esse novo rei, começou agora a ficar mais tranquila, afinal estavam viciados em jogos, imersa nesses passatempos. Tem tática mais eficaz de controle do que grandes jogos?
Acabamos de passar pela Copa do Mundo. Quanto tempo esse evento demandou da gente? O quanto esse evento distraiu a gente? A mídia, as redes. Isso sem falar nessa associação de jogos com jogos. Outro ponto que Boécio fala é sobre a comida. Parece bobagem, mas é mais fácil te convencer a ficar quando tem bolo. Vocês já repararam aquelas reuniões de trabalho? Que eles vão te comunicando que você vai ter um acúmulo de função, fazer coisas que não são suas, que não é bem da sua área, e tudo muito cercado a pão de queijo, cafezinho. Antes de virar professora, eu tive uma outra vida e era batata. Quando chamava a gente para reunião e tinha café, biscoito, bolinho, podia saber que vinha desvio de função. Era sempre assim. Me enlouquecia ver as pessoas aceitando absurdos e sorrindo com um biscoitinho de polvilho na mão. Voltando para Boécio, ele conta então do perigo da gente misturar poder e religião. Ele conta do povo que acreditava que o dedo do pé de Piro, que governou Épiro entre 306 e 302 a.C., fazia milagres e curava doenças. Ele vai contando de outros fatos históricos semelhantes e faz um alerta. Cuidado com governantes que se declaram ou usam de uma fama milagreira e mitológica. Cuidado com quem está usando a sua fé, a sua religião, para se manter no poder. Boécio diz que o tirano não precisa ter muitas pessoas do seu lado. Basta que ele tenha 5 ou 6 pessoas com uma certa influência, capazes de pensar e arquitetar junto com ele a manipulação do povo. Outro ponto que ele diz que faz com que a gente se torne cada vez mais servis e sem questionar é o desejo de aquisição de bens. Ficamos tão iludidos com essas aquisições que esquecemos de nos perguntar como e por que esses bens foram feitos. E mais, quem realmente está se beneficiando com essas aquisições? Boécio lembra que esse tipo de governante não tem amor por ninguém. Ele é capaz de passar por cima da própria família para se manter no poder. Para finalizar, ele diz que o tirano se coloca numa posição de nunca ter culpa das mazelas que caem sobre o povo. A culpa é sempre de um outro país, de um outro tipo de governo, ou do próprio povo que não se esforçou o suficiente. E mais, ele não só acredita nisso, como convence o povo a acreditar nisso também. Esse livro, escrito há tanto tempo, parece que está falando com a gente hoje. Parece que está descrevendo o nosso agora. Eu lia e várias situações passavam pela minha cabeça. Isso desde as nossas micro-relações até a macro. Então, desde as coisas que acontecem no nosso dia a dia ali, até as coisas que a gente vê nos nossos governos. Como eu contei o caso da minha outra vida. Nessa vida agora, eu não tenho como não linkar esse livro ao que eu vejo na educação, ao que eu vivo no meu dia a dia. O que está sendo feito da nossa educação? Qual o projeto de educação que eles estão tentando passar agora lá no Congresso? Isso sem citar nessas epidemias de Beth, com pessoas perdendo casa, família, vida, e gente trabalhando com isso como se fosse tudo bem, tá ok. Boécio, há séculos atrás, já queria abrir os nossos olhos. E o Entre Pontes está aqui essa semana com essa missão de implicar, no sentido de afetar, produzir efeito e fazer movimentar a vida. Por isso, o discurso da servidão voluntária é a indicação da semana. E não se esqueça de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar na semana que vem. Afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque você não encontrou o seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te dar essa mãozinha. Até lá!